Olá, eu quero que você me acompanhe nesse vídeo, vai ser um vídeo muito interessante para você. Estou aqui hoje para ensinar você a trabalhar como um auxiliar de escritório. Você sabe o que é a profissão de auxiliar de escritório? Você sabia que a profissão auxiliar de escritório é uma das funções e profissões que mais está se contratando a nível de Brasil e que você pode chegar a um nível salarial de até R$ 2.800? Então vem comigo aqui nesse vídeo, tá? Fica até o final. E já pensou em algum dia em trabalhar dentro de um escritório? Você possa então saber exatamente o que você deve fazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou Oliveira do RH, proprietário aqui da Case Consultoria e Treinamentos. Trabalhamos com seleção e recrutamento de pessoal há vários anos, treinamento também de pessoas. E a área que eu mais me identifico e mais me dedico é essa área para auxiliar de escritório, os escritórios, tá bom? Então vamos lá. Gostaria que você então se inscrevesse também aqui no nosso canal, que deixasse depois seu likezinho aí, tá bom? Okzinho gostando do vídeo, compartilha com seus amigos. E essa é uma profissão que vale a pena você dar uma atenção, tá? Então vamos lá. Então o que é uma profissão de auxiliar de escritório? Você já deve ter entrado em alguma empresa, algum tipo de local, e você viu que tinham pessoas que passavam por 3 níveis, né? O nível operacional, tá? O nível de atendimento, e geralmente tem alguém por trás dos bastidores, em alguma sala, em algum local na empresa, que é quem vai administrar a empresa. Temos a empresa, a pessoa que vai administrar. Existem vários tipos de empresa que nós podemos ver no mercado. Vamos ver alguns tipos de empresa? Temos a empresa, por exemplo, industrial, são aquelas que fabricam produtos. Por detrás daquela empresa tem alguém que está administrando aquela empresa dentro de um escritório. Temos a empresa comercial, são aquelas que vendem os produtos. Também existem escritórios e auxiliares de escritório dentro dessas empresas. Temos as empresas contábeis, são aquelas exatamente que trabalham com a parte mais burocrática de todo tipo de empresa. E temos um monte de empresa de prestação de serviço. São aquelas empresas que realmente prestam serviço em várias áreas, desde escolas, né? Serviços ocasionais. Então, e atrás dessas empresas também existe uma sala ou salas que são quem? Os escritórios. Então, essa é a função. A função de auxiliar escritório, ela é utilizada para organizar uma empresa de uma forma administrativa. E uma vez que a empresa esteja organizada de forma administrativa, ela pode ter um resultado bem melhor. Por quê? Porque uma empresa desorganizada, ela acaba fechando fácil, ela tem um prejuízo financeiro. Então, a empresa que realmente preza em se organizar, ela procura uma pessoa muito bem definida para contratar para essa área. E uma vez que você saia e tem interesse em trabalhar como auxiliar de escritório, quais são os tipos de auxiliar de escritório, você sabe? Bom, nós temos várias profissões que se relacionam a essa área. Vamos começar com a profissão número 1, que é o auxiliar administrativo. O auxiliar administrativo, geralmente dentro de uma empresa, ele vai trabalhar muito com a papelada da empresa, com a documentação da empresa, com a ordem, com as cartas comerciais, com o atendimento de notas fiscais, né? Principalmente aquela organização mais interna da empresa, coordenando o que a empresa precisa fazer. Às vezes ajuda também algum padrão financeiro, mas vamos lá. Mas principalmente nessa parte documental, organização de arquivos, né? A questão das cartas comerciais, como eu falei, às vezes, né, você trabalha com um sistema ali de organização no próprio computador, mexe muito com informática. Temos um outro tipo de auxiliar escritório, que é o departamento de pessoal. O que é um departamento de pessoal? O departamento de pessoal é aquela empresa, né? Uma profissão chamada auxiliar de departamento de pessoal, onde você vai cuidar de todas as coisas e informações relacionadas ao empregado, né? Por exemplo, contratou um funcionário, quem é que vai contratar o funcionário? Quem? Departamento de pessoal. Vai fazer a folha de pagamento? Quem é que faz essa tarefa lá? Departamento de pessoal. Calcular férias, 13º, departamento de pessoal. Vai fazer então um acerto trabalhista, uma rescisão. Quem faz é quem? O departamento de pessoal. Então tudo está vinculado a essa área, chamada departamento de pessoal. Tá? É um outro tipo de auxiliar de escritório, que você vai trabalhar exclusivamente com o setor de pessoal. Um terceiro tipo de auxiliar de escritório é o chamado auxiliar de escrita fiscal. Você sabe o que é uma escrita fiscal? Escrita fiscal ou escrituração fiscal é o acompanhamento que se dá em relação ao faturamento de uma empresa para calcular os impostos. O governo fala assim, ó, você quer montar a sua empresa? Monta, pode montar, não tem problema nenhum. Mas eu quero a minha parte. Então o governo vai cobrar imposto, seja qualquer tipo de empresa, como eu falei atrás, né? A indústria, comércio, prestação de serviço, as empresas contábeis. Então o governo quer a parte dele. Aí o que um auxiliar de escrita fiscal faz? Aprende a calcular os impostos e a pagar os impostos para a empresa. Aí, essa função ela é muito procurada. Achar uma pessoa que faz isso, olha, não é fácil.
Eu aqui na minha consultoria mesmo, eu cheguei a ficar 2 semanas com uma vaga chamada de escrita fiscal, nessa parte, e eu procurei diversas maneiras, em vários lugares, e não estava achando essa pessoa. A nível salarial dessa função pode chegar mais ou menos a faixa de R$ 3.200, tá? Uma função muito interessante. Essa é o quê? A escrita fiscal. Aí trabalho com impostos como ICMS, INSS, imposto de renda, lucro real, lucro presumido, né? Temos lá, por exemplo, lá o PIS, COFINS. Você vai aprender a trabalhar, calcular e está dentro de um escritório sentado lá no seu computador em um sistema de informática, calculando e despachando para que seja pago esses impostos. Um quarto tipo de auxiliar de escritório é o chamado analista financeiro. Talvez você já tenha visto, inclusive, lá nesses anúncios de vaga de emprego, em jornais, em grupos, contrata-se analista financeiro. Esse analista financeiro é uma pessoa que vai ajudar na organização da movimentação do dinheiro dentro da empresa. Então, por exemplo, o analista financeiro, ele mexe com contas a pagar, contas a receber, ele mexe com o fluxo de caixa da empresa, com o faturamento da empresa, ele mexe também lá com a tesouraria da empresa, ele mexe com o setor de compras. Então, tem que ter alguém lá dentro desse escritório para fazer isso. E quem é que está lá? O auxiliar de escritório, mais uma vez precisando de alguém para estar dentro de um escritório. Esse é o analista financeiro. Temos uma outra também, que nós trabalhamos bastante, tá? Que é o analista de RH. O analista de RH também são pessoas que vão lidar com pessoas, com procedimentos dentro da empresa, que é relacionada à parte de recursos humanos. Uma outra área, que é um outro tipo de auxiliar de escritório, é o chamado auxiliar de contabilidade. O que é contabilidade? Contabilidade é um acompanhamento muito detalhado, tá? Que se faz um controle, um acompanhamento, uma classificação, um detalhamento de toda a movimentação financeira de uma empresa, a ponto de você anotar isso, escriturar, para que você dê satisfação para o governo. Um auxiliar de contabilidade ele é colocado a fazer alguns procedimentos dentro da empresa, por exemplo, como abrir uma empresa, fechar uma empresa, de repente ele pode cuidar da papelada, da documentação, ele pode fazer o balanço patrimonial, que é o que? Uma movimentação financeira em um certo período, que é o balancejo também, que é uma parte diferenciada. Ele cuida dos DREs, né, que são os demonstrativos financeiros para o governo. Se você entender o seguinte, que existem procedimentos que você vai fazer como auxiliar de contabilidade, calcular, por exemplo, lá, né, trabalhar com abrir uma empresa de lucro real, o MEI, né, Simples Nacional. Então, tem muitas tarefinhas relacionadas ao auxiliar de contabilidade. Esse auxiliar de contabilidade, geralmente, ele trabalha muito nos escritórios de contabilidade, que são dezenas pelo país, que tem que cuidar da parte burocrática. O governo ele cria certos procedimentos, certos padrões, e aí a pessoa é obrigada a conhecer aqueles padrões e seguir a cartilha do governo. E a contabilidade, ela contabiliza, ela conta, anota, acompanha todas as entradas da empresa, todas as saídas. Por exemplo, classifica, ele vai fazer uma nomenclatura, escrituração para o cara entender, para o governo entender, para ver se você não está sonegando algum dinheiro dele, escondendo algum dinheiro do governo. Então, o auxiliar de contabilidade ele é muito procurado e ele pode ganhar uma faixa salarial e até de R$ 3.800. Brincando, brincando. É uma profissão muito procurada, uma das pessoas que eu mais procuro para contratar geralmente é nessa área. Então vamos relembrar aqui, ó. Temos aqui então, tá, o auxiliar administrativo ou auxiliar de escritório, que às vezes seria a mesma coisa no caso em geral, né, auxiliar administrativo. Número 2, temos aí também o auxiliar de departamento de pessoal. Número 3, temos aí o auxiliar de escrita fiscal. Número 4, temos o analista financeiro, que é um auxiliar de análise financeira dentro de uma empresa. Número 5, o auxiliar de recursos humanos. E número 6, temos aí também o auxiliar de contabilidade, tá? Vamos ver então aqui algumas das principais vantagens de você trabalhar dentro de um escritório. Para mim, talvez a primeira vantagem, vamos colocar assim, ambiente de trabalho. Já pensou aí, você, né? Quer mudar de emprego, né? Às vezes você não está feliz com o emprego que você está fazendo aí, você quer trabalhar numa salinha tranquila, com ar-condicionado, uma mesinha só sua separada, computador separado, às vezes ali né, até um frigobarzinho ali dentro da sala ali tranquilo. Você às vezes tem contato com gerentes da empresa, né? Seria então você está ali num ambiente muito bom para trabalhar. Geralmente de segunda a sexta. Um exemplo, por exemplo, são os bancos. O banco também é um grande escritório. Você pode vir a trabalhar no banco. Já pensou em trabalhar no banco? Outra coisa também, outra vantagem, uma segunda vantagem. A questão, por exemplo, ali do salário, né? Já falei lá atrás, mas vamos colocar. Existem três progressões para auxiliar escritório. A primeira vai até R$ 2.800. Podemos ganhar isso, não é tão difícil. Para alguém realmente que saiba trabalhar, fazer o trabalho. A segunda nós podemos ir até R$ 8.000 em empresas maiores, de grande porte. E a maior são as multinacionais, podemos chegar a um padrão aí muito alto, tá? De até R$ 30.000, que são os grandes cargos executivos, os grandes cargos gerenciais, que você já deve ter visto em algum lugar por aí.
De forma que essa é uma vantagem muito grande. Terceira vantagem que eu acho incrível, contatos, network. Quem é que tem mais contato com o dono da empresa? Quem trabalha dentro do escritório. Aí você pode pedir um aumento mais fácil, você pode pedir uma promoção de cargo mais fácil, você está perto do dono da empresa. Ele está acompanhando o seu trabalho mais de perto. Trabalhar no escritório é muito interessante. É uma área assim que eu sempre defendo, procurei ensinar muitas pessoas e seria interessante você colocar. Vamos a uma quarta vantagem. Uma quarta vantagem é que você não fica desempregado fácil. Dificilmente você vai ficar desempregado. Pessoal, a cada 10 vagas anunciadas no mercado, pelo menos 5 ou 6 são da área administrativa. Na área administrativa, seja de departamento pessoal, fiscal, analista financeiro, administrativo. Olha no jornal da sua região para você ver. Contrata-se analista de financeiro, contrata-se auxiliar de departamento de pessoal. Nesses grupos também que você olha, não falta vaga de trabalho. Por que muitas vezes as pessoas pregam por aí que está faltando emprego? Isso é uma grande mentira colocar no mercado. Está faltando emprego o quê? Para aquelas pessoas que não querem se qualificar, elas não querem melhorar, tá certo? E aí elas então se nivelam por baixo. Então, às vezes, se todo mundo só procurasse a vaga de atendente de padaria, o pessoal não vai ter vaga de emprego de atendente de padaria, porque todo mundo só quer trabalhar com essa vaga. Não é verdade? Não faz sentido? Agora, a gente muitas vezes tem até aqui, ó, procura contratar um auxiliar na área de contabilidade, que o salário é um pouco maior, aí você não acha muito essas pessoas. Acontece casos que é o chamado headhunter, né, que é o caçador de talentos, que a gente tem às vezes que ligar até em alguma empresa para saber se uma pessoa que está trabalhando lá não deseja trocar de trabalho. O tanto que não é fácil achar uma pessoa para trabalhar como um bom auxiliar de escritório. Você pode aprender. Tá? Depois eu vou te dar uma dica no final de como você pode aprender a trabalhar nessa área. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui como um consultor, senhor Reis, né, senhor Oliveira do RH, para ajudar você. Tá certo? Então essa é uma grande vantagem. Outra vantagem, tá? Se é um ambiente que te dá um nível salarial melhor, você tem contatos melhores, se sente bem, você pode continuar se aperfeiçoando, estudando, né? Melhorando os seus planos, né? Você tem planos para poder seguir. Trabalhe uma coisa que você gosta de fazer, tá bom? Segunda a sexta, geralmente, um ambiente bacana, um salário razoável. A área de auxiliar de escritório é uma área muito interessante. Se a pessoa bem pensasse, tá, ela pensaria em focar nessa área, que é o que você vai fazer talvez a partir de hoje. Se você está vendo o meu vídeo aí, você precisa trabalhar como um auxiliar de escritório. Você vai gostar de trabalhar como um auxiliar de escritório, tá bom? Agora vamos lá. Quando uma empresa vai contratar um auxiliar de escritório, o que você acha que ela exige? O que ela está atrás na hora de uma entrevista para um auxiliar de escritório? A empresa está atrás de 3 coisas, vamos ver? A primeira coisa é aquela pessoa que conheça o mercado. Conheça o mercado de trabalho relacionado àquela empresa que está contratando. Se eu vou então procurar um emprego em uma indústria, eu tenho que conhecer então o mercado relacionado à indústria. Não é que eu tenho que saber tudo de todas as coisas, mas pelo menos um pouco do trabalho que eu posso realizar. Conhecer o mercado da área que você vai atuar é muito importante. A segunda exigência de uma empresa quando está fazendo seleção para auxiliar de escritório é que ela está atrás de um especialista. É um cara que ela vai colocar na cadeira, ele vai sentar no computador, vai mexer no sistema de informática lá. Se contratou um cara para o departamento de pessoal, ele sabe lá então fazer, como eu falei para você, uma folha de pagamento, uma rescisão de contrato, ele sabe lá contratar o funcionário, ele sabe calcular umas férias, 13º, hora extra, falta. Ele sabe tudo, ele vai sentar e fazer o trabalho. Agora, existe uma enxurrada de gente, um monte de gente querendo entrar para trabalhar, mas a pessoa não sabe executar o trabalho. Ele não é um especialista. Se eu contrato um especialista para trabalhar, por exemplo, ali com escrita fiscal, né, com a hora de auxiliar de escritório, o cara tem que saber calcular cada imposto, né, saber o que é um lucro real, lucro presumido, o que é um COFINS, o PIS. Então ele tem que entender o que é um pouquinho dessas áreas. A empresa está atrás de um especialista por quê? Porque geralmente no final do dia, o seu patrão vai lá na sua mesa e pergunta, e aí, você tem o resultado daquele trabalho que eu te passei? Opa, sim, senhor, está tudo aqui, o relatório está aqui, já fiz o acerto com o funcionário, eu já abri aquela parte da empresa que o senhor pediu, eu já calculei aqueles impostos, eu já fiz aqui um levantamento do departamento de compras, eu já fiz o meu trabalho. Sentei, eu vou ter que trabalhar. Você não pensa que vai ganhar um salário, né, um salário um pouco maior e ficando de graça? Não, pessoal, não é assim não, tá bom? Então vamos lá. E por último, a empresa quer uma indicação. Por isso que uma dica que eu dou para você é procurar as consultorias, né? Aqui eu tenho a minha consultoria, que é a Case Consultoria. A gente sempre indica pessoas para trabalhar nessas empresas, porque, pessoal, as empresas elas querem confiar. Tá? Elas querem confiar, saber se o cara vai trabalhar direitinho, se a pessoa está disposta a fazer um bom trabalho. Então, o auxiliar de escritório é uma função muito visada. E muitas das vezes, em alguns lugares, ele é considerado como um cargo de confiança. Porque você vai ter acesso a algumas partes da empresa que geralmente você nem imaginava que você iria conhecer. Ser uma pessoa honesta, uma pessoa ágil, uma pessoa concentrada, uma pessoa qualificada, que tenha cursos recentes, tá? Porque as coisas mudaram. Por exemplo, nos últimos 6 meses agora, baseado nessa data, né, que estou aqui, já mudou a legislação previdenciária, legislação trabalhista, legislação tributária, né?
seria então a questão dos impostos. Mudou um monte de coisa. Você está preparado? Você está atualizado? Essa é a grande questão, tá certo? Então, a função de auxiliar de escritório, como eu falei para você que está me assistindo aí, né? Que quem está falando é Oliveira do RH, inclusive vou lembrando aí, né? Se inscreve aqui agora para você pegar mais informações depois, tá bom? Dá um likezinho aí, compartilha com seus amigos. Eu queria muito que você conhecesse esse mundo dos escritórios. A função de auxiliar de escritório, ela é muito interessante para você ingressar e ter uma certa estabilidade profissional, um certo conforto para você fazer os seus planos, para você então cuidar da sua família de forma mais íntegra, né? Eu tenho certeza que você deseja fazer isso. E eu queria fazer um convite especial para você, tá? Que me assistiu até agora, tá? Um bônus para você aí. No dia 2 de setembro, eu estarei ministrando uma aula, tá? Totalmente gratuita, ensinando você como trabalhar como auxiliar de escritório. Aquelas tarefas que eu falei para você, algumas delas, né? A gente ensinar você, colocar você com a tendência, te passar algumas informações a mais, tá bom? Clica aqui, saiba mais sobre essa inscrição, se inscreva para que você aprenda um pouco mais e lá eu vou ensinar para você quais são os segredos, tá bom? De como você se aceita em uma entrevista e como a empresa dá uma confiança para você, né? Disponibilizar uma confiança para você entrar como um auxiliar de escritório. Você precisa trabalhar nos escritórios. Olha, eu estou falando para você porque eu mexo com isso há muito tempo. Muitas pessoas já passaram por mim. Eu já tive a oportunidade de contratar centenas de pessoas para as empresas. E eu vejo que as pessoas que eu contrato para trabalhar como auxiliar de escritório para essas empresas, elas têm um semblante mais feliz, pode ter certeza, porque é um ambiente bom para o trabalho. Tá bom? Então, um abraço aqui do seu amigo Oliveira do RH. Se inscreve aqui no